Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Esse é o canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Novamente, com muita satisfação e alegria, estamos aqui para difundir os estudos iniciáticos das escolas do passado. Este ano 2025, estamos estudando a Grécia Antiga através do livro Os Versos Dourados de Pitágoras. Se você está chegando agora, se você gosta do assunto, temos aqui no nosso canal, Nas Pegadas de Paulo de Tarso, algumas playlists dos estudos dos anos anteriores. Temos estudos da China Antiga, do Egito Antigo, da Índia Antiga, e também temos estudos relacionados às cartas de Paulo. Terminamos a primeira carta, fomos de verso a verso, versículo a versículo, carta pessoal, carta a Filemon. Temos aqui a playlist desta carta a Filemon, estudando cada passagem, trazendo alguns conhecimentos, algumas curiosidades, e já iniciamos o estudo das cartas pastorais, primeiramente, carta a Tito, bem interessante. Já trouxemos já uma curiosidade logo no primeiro vídeo, se você gosta dos estudos evangélicos, então pesquisem aqui na playlist Cartas de Paulo a Filemon e Cartas de Paulo a Tito. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos da Grécia Antiga e vamos já compartilhar os nossos estudos. Escolas iniciáticas do passado, Grécia Antiga. Sempre gostamos de trazer os objetivos, que os nossos objetivos são estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho e através do nosso testemunho. Estamos aqui também numa agenda onde nós dividimos os estudos que estamos fazendo a cada domingo num grupo, né? Fazemos num grupo a cada quinzena, às vezes dá um pouco mais a cada 20 dias, depende muito das datas. E esse vídeo aqui, o conteúdo dele é dos estudos que fizemos do dia 6/4, dos versos 20 a 27, e o livro que estamos estudando, Os Versos Dourados de Pitágoras, para dar aquele ambiente místico que nós já trazemos aqui um pensamento, detalhes de Mileto. A coisa de maior extensão no mundo é o universo. A mais rápida é o pensamento. A mais sábia é o tempo. E a mais cara e agradável é realizar a vontade de Deus. Então vamos aqui, objeto de estudo aqui desse vídeo são os versos de 20 a 27. Vamos começar aqui no 20, que traz como a verdade o erro tem seus amantes. Então, nesse verso, Pitágoras vem nos alertar, né, que muitas pessoas buscam a verdade, amam a verdade, mas outras pessoas também buscam o erro e amam, né, estar errando, fazendo coisas que são ao contrário às leis naturais, às leis universais, às leis divinas. Então, evita todo excesso, ele traz para a gente vai ver isso em várias passagens, né, de evitar o excesso em cada tempo diferente. Não propagai vossa doutrina por meio da violência. Não empregai a espada na causa de Deus. Lembrando aqui, ó, Deus está com o tracinho embaixo, né? Quando é letra maiúscula, porque a fonte aqui, nossas, todas as letras são maiúsculas. E quando tem um destaque aqui, sempre vai ter um grifo embaixo. Então, não empregai a espada na causa de Deus e da verdade.
quantas vezes nós, como humanidade, já empregamos a espada literalmente, né, em guerras, e hoje nós empregamos a espada da língua afiada muitas vezes, né? E nos escondemos atrás de causa divina, religiosa, para poder destilar aí a língua afiada que temos. É uma dessas reflexões que fazemos hoje, né? Então, cuidado para que nós, em nome de Deus, de religião, não causemos nenhum tipo de transgressão das leis divinas, das leis naturais universais. E o nosso Pitágoras já vem nos alertando quanto a isso. Vamos para o verso 21. O filósofo aprova ou reprova com prudência. Então, de novo aqui, a gente sempre vai lembrar, né, dos ensinamentos de Jesus para que a gente não julgue, cuidado de você julgar o outro. Então, não aprova, não reprova, né? Tem nenhum tipo de critério. Tomar cuidado para nunca aprovar e nem reprovar também, porque, né, nós, né, somos imperfeitos, cometemos também deslizes. Então, Jesus ele também nos alerta quanto a isso, né? E na passagem da mulher pega em adultério, Jesus fala aquela famosa frase, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira prova, a primeira pedra, né? Perdão. Então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, não aprovar e não reprovar, e fazer isso com prudência, né? Cuidado com os julgamentos que podem causar danos e prejuízo nas experiências dos outros e nas nossas mesmo. E hoje em dia, com a internet, todo mundo comentando as coisas, às vezes nós julgamos as pessoas e já sabemos, né, que quando há notícias que não são verdadeiras propagadas nas mídias, pode até causar, de certa forma, né, prejuízos irreparáveis às outras pessoas, que nós já temos e temos essa ciência, né, de que casos que já aconteceram de pessoas serem agredidas, serem violentadas por disseminação de notícias que não são verdadeiras, né? Então, a gente julga, a gente reprova e na internet sai colocando todas as coisas nos comentários e isso pode trazer prejuízo para outros e para nós mesmos. E olha só, né, essa reflexão é milenar, né? Mais de 2.500 anos atrás já tinha essa ideia aí de tomar cuidado com o que você faz para não se prejudicar e nem prejudicar ninguém. No verso 22, e se o erro triunfa, ele se afasta e ele espera. Quem que é esse ele? É o filósofo que ele vem tratando aqui, né? Ó. Ele fala o filósofo não aprova e não reprova com prudência, né? Não, aprova ou reprova com prudência. Então, as coisas positivas a gente faz, mas quando não é positivo, a gente faz com prudência. E aqui ele vem falar que, e se o erro está lá, ele, o filósofo, se afasta, e ele, né, o filósofo, espera. Então, aqui no livro vai citar, né, algumas figuras, algumas personagens que movimentaram e movimentam até hoje uma massa muito grande de pessoas pelas frases que são atribuídas a eles, né? Krishna, Zoroastro, Krishna na Índia, Zoroastro na Babilônia, ou ali ou no Oriente Médio, podemos falar assim, Moisés para os hebreus, Maomé para os muçulmanos, e, por fim, Jesus, né? Mencionado que frases atribuídas a eles eram fortes que contradiziam seus próprios ensinamentos. Perdão. Então, vemos nesse verso 22 que tem um pensamento por trás aí de tomar cuidado das contrariedades, tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo vai ter um capítulo dedicado exatamente isso, né, a palavras que são atribuídas a Jesus e que contradizem os seus próprios ensinamentos. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o
capítulo tem um nome de estranha moral. Então, às vezes, a interpretação, do jeito que foi colocado, as traduções, temos que sempre tomar cuidado e irmos sempre na essência dos ensinamentos, para que a gente não vá lá segurar uma espada, como antigamente, né? E falar em nome de Cristo, defendendo a religião em nome, né? Falando que é em nome dessa religião ou de alguma dessas personalidades que citamos aqui, mas indo contra os seus ensinamentos principais. Então, tomar muito cuidado e sermos bem prudentes, né? É isso que Pitágoras vem falar com prudência, né? Reprova com prudência, toma cuidado, né? Olha o que vocês estão fazendo, reflita antes. Então, é muito interessante a gente irmos pensando nesses aspectos. No verso 23, escuta e grava bem em teu coração minhas palavras. Então, Pitágoras reforçando aqui que a gente tem que gravar os ensinamentos, né? Escutar com atenção e gravar os ensinamentos preciosos, né? E ele vai lá falar sobre a doutrina da purificação através da moderação e da prudência, e após isso, ir para vigilância contra os preconceitos. Lá de trás a gente já vai ver que existia e existe até hoje vários preconceitos que nós estamos aprendendo a lidar dentro de nós mesmos, cada um com os seus, né, e tentando transformar isso em aceitação e amor fraternal. No verso 24, fecha os olhos e tapa os ouvidos ante a prevenção. Então, a temperança e a fortaleza são as duas guardas incorruptíveis da alma. Impedem que cedamos aos atrativos das coisas prazerosas. Olha só, né? Então, fechar os olhos aqui, né? E tapar os ouvidos. Para quê? Para que a gente possa não ser distraído pelas coisas prazerosas do mundo. Esse ensinamento, né, esse verso aqui de Pitágoras, tem muita relação com o nosso dia a dia, com os ensinamentos do Cristo, porque através dessa não distração, da nossa autoobservância, da nossa ligação com aquilo que nós estamos buscando, e eu espero que todos nós que estejamos aqui acompanhando estejamos buscando a espiritualização de nós mesmos, a nossa própria autorredenção, e para a gente fechar, né, tampar os ouvidos, os olhos aí para as coisas prazerosas não nos atrair demasiadamente nas nossas vidas. Aí nós vamos perdendo oportunidades de crescimento espiritual. Porque o tempo nós teremos o tempo, né? Porque se nós somos eternos, imortais, o tempo teremos. Porém, cada oportunidade perdida no momento presente vai gerar no momento futuro alguns transtornos ou oportunidades mais difíceis de ser alcançadas. Então, que nós possamos estarmos atentos, né? Não deixarmos ser atraídos pelas coisas prazerosas da vida e ficarmos focados bastante nas coisas espirituais da nossa alma. Verso 25, teme o exemplo alheio, pense por ti mesmo. Então, tomar cuidado, né? Não fazer, às vezes, tá, todo mundo faz, eu vou fazer, é, é normal, é aceito. Então, que a gente possa fazer por nós mesmos, né? E não ficar olhando muito os que os outros estão fazendo, é fazer o que a nossa consciência manda, fazer o que é o correto fazer, nos esforçarmos em seguir o mais próximo possível a, as leis universais, não transgredir essas leis, né? Então, não ficar apenas olhando para fora, o importante é olhar para si mesmo e o que está exemplificando. É muito importante isso, porque às vezes a gente só fica olhando para os outros e esquece de olhar e transformar a nós mesmos. Jesus já falava, você fica aí olhando
o cisco no olho do seu irmão e esquece que no seu olho tem uma trave gigante. Então, faça a auto-observação. Olhar para fora é bom, porque nós vamos ter as referências daquilo que está acontecendo, podemos aprender com as experiências alheias, mas, de novo, sem o julgamento, sem a reprova, e sempre olhar mais para dentro do que para fora. E esses é um dos ensinamentos aqui de Pitágoras que podemos usar hoje no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, é, com a nossa família, com aqueles que nós convivemos no dia a dia. No verso 26, consulta, delibera e escolhe livremente. Aqui vai falar, né, dos passos, né? Primeiro nós pensarmos para depois falarmos, primeiro pensarmos para falarmos e depois para agirmos, né, e fazer as nossas escolhas. E posso falar por mim, na maioria das vezes, primeiro eu estou falando, ou primeiro eu estou agindo ou reagindo antes de pensar nas consequências. É por isso que é importante a consulta, né? Delibera e escolhe livremente. Um grande filósofo Hierocles, ele fala, né? Procura o que é bem ou mal em uma ação e se liga ao primeiro ou esquiva-se do segundo, quer dizer, toda ação vai ter essas coisas positivas e negativas. E aí ele fala que temos que procurar nas ações as coisas boas e nos ligar a ela. E as coisas que não são boas, nós devemos nos esquivar. E deixa arrastar pelo atrativo do prazer, né? E o medo da dor. Então, sem se deixar arrastar pelo atrativo do prazer ou pelo medo da dor. Então, muitas vezes, nós nos ligamos a certas coisas porque nos deixamos nos arrastar, ou porque a gente tem o interesse do prazer, ou porque a gente tem um medo de alguma dor, e aí nós não nos ligamos nas coisas do bem, né? Segundo Hierocles falava para nós aqui, e o livro trouxe isso também como uma referência e uma reflexão do verso 26, né? Consulta, delibera e escolhe livremente, lembrando aqui da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, e que nós possamos sempre estar nos se ligando às coisas positivas, às coisas alinhadas aos desígnios das leis de Deus. No verso 27, é o nosso último verso aqui que nós vamos estudar hoje, deixa os insensatos agirem sem meta e sem causa. Então é muito importante que nós também tenhamos as nossas metas e os nossos propósitos. É importantíssimo termos os nossos propósitos de vida, porque isso faz com que nós movimentemos energias para atingir essas metas e esses propósitos. E ele está falando, ó, você deixa lá os insensatos, quem não tem meta e, e, e quem não tem nenhum tipo de causa, deixa eles para lá, né? Quantos estão no mundo? Quantos estão no mundo? Acordando, trabalhando, comendo, vivendo na oferenda material, dormindo e revivendo no o ciclo novamente. Então, essa é a pergunta, essa é uma reflexão. Quantos ficam nesse ciclo? Né? Acorda, trabalha, come, vive as coisas da matéria, dorme, revive de novo o ciclo, vai e não estão preocupados em se espiritualizar. O importante é nós buscarmos a espiritualidade que existe dentro de nós, todos nós temos. O importante é irmos em busca dessa espiritualização e não ficarmos apenas acordando, trabalhando, dormindo. Isso faz parte do mundo material, é óbvio. Aqui nós não estamos falando e nem querendo fazer uma apologia para não se fazer nada. Muito pelo contrário, o trabalho faz com que nós crescemos, né, de certa forma também espiritualmente. Porém,
o trabalho tem que ser um meio, não tem que ser um fim, né? O comer, o dormir, o acordar, o viver, o teu conforto material tem que ser um meio para eu alcançar um fim. Qual é o fim? O fim é da espiritualização, é nos transformarmos em seres humanos cada vez mais humanos, na acepção, né, da essência dessa palavra de ser humano, de sermos fraternos, então que possamos ser pessoas melhores no dia a dia. Aqui, entre os versos 20 e 27, sempre trazemos aqui os pontos principais que achamos bom compartilhar e refletir novamente, que é gravar no coração as lições espirituais. É importante nós gravarmos, né, e ir sempre revivendo, retrabalhando isso. Decidir consciente o que fazer. Então, a gente tem que ter essa liberdade de decidir com consciência, examinar, deliberar, refletir antes de ir para fazer as ações e ter o propósito de vida. Esse é o mais, que eu vejo um dos mais importantes. Nós temos propósito, porque nos apegamos nesse propósito para poder movimentar as nossas energias, a nossa vida, não importa o que está acontecendo do lado, às vezes está uma felicidade só, tem muitas facilidades na vida, mas se eu tenho um propósito, eu não deixo essas facilidades me desviar. E às vezes tem muita dificuldade na vida, tem muita dor na vida. E se eu tenho um propósito, eu também não deixo a dor me estagnar e eu sigo em frente, mesmo com a dor, em busca desse propósito. Como sempre fazemos um cruzamento do primeiro módulo lá do Egito Antigo até esse aqui, Grécia Antiga, que é o módulo 4, nós sempre tentamos fazer um cruzamento entre o que nós estamos estudando dessas escolas iniciáticas antigas com o que está na Bíblia hebraica, que está na Bíblia cristã, e o que o Espiritismo fala. Então a gente vai fazendo esse cruzamento, e eu trouxe aqui Jó, capítulo 22, verso 28, o que você decidir, você fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Então, a gente tem que decidir ter esse propósito de fazer para que brilhe uma luz no nosso caminho e tenhamos essas energias, né, que vêm do cosmos, da parte espiritual, do nome que a gente quiser utilizar a nosso favor para que todos nós possamos, né, fazer aquilo que nós estamos decidindo, colocar o nosso propósito em ação. Provérbios, no capítulo 20, no versículo 5, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-las. Então, aonde está o nosso propósito, a gente pode buscar no nosso coração, na nossa consciência, na nossa mente, descobrir qual é esse propósito, como está aqui nos provérbios, para que nós possamos colocar esse propósito em vida. Certa vez, em conversa com a minha filha, né, minha filha deixou assim algo que eu guardo, que eu levo para mim, um ensinamento que ela trouxe para mim. Olha, né, temos que estar aberto, ouvir os nossos pequenos também, porque todos somos espíritos. E qual é o espírito mais velho, mais experiente? A gente não sabe. Porém, temos que estar aberto, e minha filha me falava sobre os alicerces, né, que a gente tem que colocar na nossa vida. Então, os propósitos são os alicerces. Quais são os alicerces que sustentam a minha vida, né, minha família, meu trabalho, o meu lazer, os meus estudos, a minha religião. Então, se eu tenho vários pilares, se um desse ruir, o trabalho, fui mandado embora, eu não tenho mais. Os outros vão me sustentar. Família, a religião, o meu hobby, aquilo que eu gosto de fazer, e assim sucessivamente. Então, é isso, esse propósito, são esses pilares. Eu sempre comento isso, eu acho que eu já até comentei aqui nesse canal sobre isso, mas isso é importantíssimo, porque temos conhecimento de pessoas que trabalharam a vida inteira e quando se aposenta, para de trabalhar, dali um pouquinho eles desencarnam, porque o propósito ou o alicerce que sustentava a vida dele era só o trabalho. Perdeu o trabalho, parece que rói tudo, porque não consegue
encontrar o prazer ou motivação nos outros alicerces que eu comentei no meu caso, e cada um reflita aí com você, e isso faz com que nós sigamos em frente. Se um cai, eu vou construir outro alicerce, eu já tenho outro que me apoia, e assim sucessivamente. Em João, já na Bíblia cristã, capítulo 7, versículo 17, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, que nós também possamos fazer as nossas escolhas e decidir fazer a vontade de Deus, né? Pai nosso que estais no céu, seja feita a sua vontade. Essa oração dominical, essa oração que está contida no sermão, né, da montanha, relatada no Evangelho de Mateus, que nós, né, possamos realmente decidir fazer a vontade de Deus. Romanos, Epístola a Romanos, no versículo 28 do capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o propósito de Deus nas nossas vidas é que sejamos pessoas cada vez melhores, então que nós possamos nos esforçarmos para isso. Já no Espiritismo, o livro Aceitação e Vida, que tem no capítulo 11 o mesmo título, Aceitação e Vida, trouxe um, um pedaço aqui para a gente poder refletir, né? Uma parte desse capítulo. Aprendamos, recomendamos a oração com fervor todas as noites, pois os benfeitores da vida maior aproveitarão esses momentos para contribuir em vosso favor, levando-nos ao cérebro e ao coração o seu auxílio singelo, que procuremos meditar muito, aprendendo a resolver e a decidir por nós mesmos, com a plena confiança em Deus, são os nossos votos. Então, aqui eles estão, nesse capítulo, né, Psicografia de Chico Xavier, falando sobre nós termos a confiança e decidirmos por nós mesmos as nossas ações, as nossas escolhas. No livro Abençoa Sempre, capítulo 10, Inextinguível Amor, perdão, o Divino Mestre sustentar-nos-á igualmente nas profundezas da nossa humildade, abençoando-nos os propósitos de ascensão com a luz do seu inextinguível amor. Então, quando a gente tem um propósito de ascender, nós seremos aí sustentados por essa luz, né, por esse amor que nunca acaba nunca, que é o amor da de Deus, né, do Criador pelas suas criaturas, né, que somos nós, seus filhos, e que nós possamos aí nos amparar nesse amor para ter um propósito de ascensão espiritual. Exercício prático aqui no momento de partilha foi quando estou me observando para ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, era o quanto que eu estou ali olhando para dentro de mim, né? De novo, não vendo para fora, mas tentando ver e ouvir as mensagens cósmicas, celestes, intuitivas, insight, o nome que a gente quiser dar, que possa me auxiliar no meu desenvolvimento, né, na minha ascensão, naquele propósito de buscar a minha autorredenção. O próximo encontro nós veremos os versos de 28 a 35, que é do livro que nós estamos seguindo, e o exercício prático, enquanto nós estivermos estudando do 28 a 35, é: estou sabendo equilibrar o alimento do corpo com o alimento da alma. Essa é o nosso exercício de reflexão, nosso exercício prático. E é isso, pessoal. Agradeço demais a atenção de vocês nesse estudo aqui que nós terminamos.
Até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, e que tenhamos aí a possibilidade de refletir bastante sobre os ensinamentos de Pitágoras. Agradeço demais a atenção de vocês, que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal. Grande beijo. Até o próximo.